Fala, revendedor! Eu sou o Carlos Bispo e toda semana trago para você um assunto sobre gestão financeira raiz. Então, hora de fazer contas. Mas você precisa saber exatamente quais são os números para poder fazer contas. E no dia de hoje, eu vou trazer para você aqui 4 relatórios fundamentais que você precisa ter dentro da sua gestão, dentro do seu controle financeiro, dentro do seu checklist, ou quando você estiver fazendo o famoso fechamento mensal para poder identificar pontos o mais rápido possível que possa estar ali te prejudicando e também você identificar alguns pontos de ganhos que pode fazer com que você escale mais a sua operação, potencialize isso que está dando lucro e simplesmente possa ter aí uma situação mais tranquila financeiramente na sua revenda, com mais performance de lucros e mais equilíbrio no capital de giro. Então vamos lá, 4 relatórios. O primeiro, o bom e velho fluxo de caixa. Eu sei que a revenda tem uma dificuldade enorme de ter um fluxo de caixa atualizado, mas eu vou te dar uma dica. Você tem aí um sistema de gestão, você tem aí um fluxo de caixa dentro do seu sistema de gestão e que, se alimentado corretamente, você vai ter disponível um fluxo de caixa, mas merece uma observação. Revendedores erram fazendo o fluxo de caixa do passado. E fluxo de caixa no passado não representa nada, representa apenas uma fotografia de um momento, daquilo que já se passou. E nada mais você poderá fazer para corrigir. O fluxo de caixa, ele serve para você ter previsibilidade futura dentro de um período. Então você tem lá um movimento de tudo aquilo que você tem a receber, tudo aquilo que você tem a pagar. Você pode até fazer a posição do capital circulante líquido. O que é? Lista tudo que você tem a receber, que você tem disponível no estoque dentro de um período, né? E também liste no outro lado tudo aquilo que você tem a pagar, as obrigações, contas a pagar, boletos de combustíveis, por exemplo, dentro do mesmo período de análise. Olha, eu tenho muito mais a receber do que a pagar, ou eu tenho muito mais a pagar do que eu vou receber. Então, você tem que ter essa posição semanalmente, é o mais recomendado. E o bom e velho fluxo de caixa você pode ter para o período aí futuro que esteja mais disponível para você, vamos dizer assim, diante do que você vai lançando no sistema e vão tendo as datas ali que você pode ir consultando, tá legal? E o mesmo vale para os títulos a receber. Você também tem que vincular tudo certinho para ter essa previsibilidade do que vai entrar, o que vai sair e o que vai ter de saldo, para simplesmente não deixar você na mão e ter aquele famoso desencaixe de caixa, né? Então você vai ter previsibilidade para tomar aí decisões importantes. O segundo relatório é um que o revendedor às vezes não conhece. Então eu falo com muitos revendedores e ele não tem esse relatório disponível para analisar. E tem aquele ditado que quem não mede, não gerencia. Quem não toma decisão baseada em dados, está tomando decisões às cegas. Decisões às cegas, você conta com a sorte e tem um risco. Qual é o risco? De acertar ou errar muito feio, não é verdade? Então, esse relatório que eu vou te falar agora, você vai procurar no seu sistema. É um relatório que cada sistema vai ter uma nomenclatura, mas basicamente ele te apresenta, dentro de um período, volume de vendas, o valor do faturamento ou as receitas com vendas. Aí você tem lá o custo da mercadoria vendida ou o custo das vendas, o custo do produto, vai depender do seu relatório, e vai ter também ali a sua margem bruta ou lucro bruto, tanto em reais como em percentual. Fundamental, você muitas vezes não precisa ter nem o demonstrativo financeiro, contábil, para poder tomar as decisões, porque somente com esse relatório ele vai resolver 80% das análises para saber o seguinte: será que eu estou gerando uma boa margem de contribuição? E se você dominar muito bem os relatórios de despesas, você vai saber que aquela margem bruta consolidada, aquele lucro bruto, né? Aquela massa de lucro bruto, você vai saber simplesmente se vai ter condições de pagar as suas despesas fixas ou não, ou se você, de repente, está precificando errado e precisa corrigir o mais rápido possível. Legal? Então, esse é o segundo relatório. O terceiro, que eu também vejo que revendedor dificilmente usa, que é um relatório muito mais voltado à performance. Talvez você não dê nada para esse relatório, mas pode te dar economia,
pode te dar um padrão de qualidade na sua escala de colaboradores. Existe um relatório aí no seu sistema, ou você procura saber se tem disponível, que é o relatório de pico, ou seja, os horários de picos de abastecimento durante o dia. Com esse relatório, é possível você identificar, por exemplo, que o maior pico que você tem na sua operação diariamente é o horário das 8 às 10, ou tem um segundo pico da meio-dia às 2 horas da tarde, ou terceiro pico que é das 17 às 19, ou simplesmente você vai ter muito mais horários de pico ou menos pico. Não tem problema. Mas o importante é que você saiba analisar e tenha esse relatório. Porque com base nesse relatório, você vai montar a sua escala. Não adianta você simplesmente continuar trabalhando no conforto e dizer o seguinte: Carlos, para não errar, para não pecar na qualidade, eu mantenho X funcionários de manhã e à tarde. Não, você precisa otimizar. Você é empresário, precisa pensar nos números. Pense que cada funcionário alocado de maneira errada pode estar custando R$3.000 para você no mínimo, está chutando baixo, por mês. Por ano já vai dar aí aproximadamente R$39.000 de gastos desnecessários contando com o 13º. Então, com o horário de pico da sua operação, você consegue determinar a escala, colocar ali alguns colaboradores coringas para atender apenas o horário de pico, sacou? Então, fica essa dica. E o quarto e último, nada mais é que uma DRE gerencial. Não é a contábil, não é aquela que você depende do contador. A DRE gerencial é uma DRE que vai te apresentar, por exemplo, quanto que você está tendo de receitas, quanto você está tendo de custos variáveis, despesas variáveis e quanto você chega em margem de contribuição. Com essa margem de contribuição, você consegue ter uma visão de quanto sobrou para contribuir para cobrir as despesas fixas e também contribuir para o seu lucro. Então, essa DRE gerencial está no seu sistema. É muito fácil também você extrair essas informações. Lembra do relatório que eu falei de vendas, custos, margens e lucros? Pois é, por ali já dá para você fazer grandes coisas, grandes análises, puxar vários dados. Então é o seguinte, você precisa ter essa DRE gerencial montada. Procure saber como você vai montar uma espécie de DRE que, de certa forma, te atenda de maneira financeira e rápida, sem depender da do contador. Muitas vezes eu vejo o revendedor falar assim: olha, meu contador vai mandar daqui 20 dias, ou só no outro mês, ou faz 3 meses que ele não manda. Você não pode ficar refém dessa DRE contábil. Você tem que estruturar, nem que seja numa planilha, seguindo ali um plano de contas, que você sabe muito bem o que é, monta seu plano de contas, estruturado por uma DRE gerencial, de tal forma que você tem uma margem de contribuição, tem as suas despesas, tem ali uma visão do seu lucro operacional. Depois você simplesmente vai ver a que o contador mandou, porque tenho certeza que às vezes você não manda todas as informações necessárias para o seu contador, e também existe o fator, do planejamento tributário, que muitas vezes é dedutível, não é dedutível, tem nota, não tem nota. Na gerencial você registra tudo, mesmo que você tenha um pedaço de papel de comprovante, você vai fazer com que, mesmo que não atenda fiscalmente, atenda gerencialmente, porque saiu do seu caixa e você merece contabilizar isso, sacou? Então olha só, essa dica que eu dei hoje vai mudar muito a forma de você analisar a sua operação, ter dados e tomar as melhores decisões. Vou ficando por aqui, abastecendo a sua gestão com resultados. Até a próxima, revendedor. Valeu!